Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Livre de Receitas. O vídeo de hoje ele é muito especial porque eu vou fazer uma das formas de servir comidinhas para os seus convidados que eu mais gosto de fazer. A gente vai fazer como se fosse um piquenique, com várias sugestões, ou vou te explicar a forma correta de servir algumas coisas. Então, para começar, a gente vai fazer um pão de alho, mas é um pão de alho diferente, não é aquele que a gente compra lá no supermercado, tá? Então, ó, tenho manteiga, ela já tá bem molinha, bem macia, e vou acrescentar queijo parmesão. Eu deixei ele meio pedaçudo assim, que depois ele vai derreter no meio das fatias, fica super legal, fica bem interessante. Vou colocar aqui o queijo. O alho eu passei no ralador bem fininho, tá? Pra ele virar quase como uma pasta, criatura. Então, ó, vou colocar aqui. A gente vai misturar, tá? Cuidado que você tem que ter. A gente tá colocando bastante queijo. Então, cuidado com a quantidade de sal aí pra não correr o risco de ficar salgado depois, tá bom? Então, ó, mistura bem. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Bem pouco de sal, porque a minha manteiga é sem sal. Então eu vou colocar um pouquinho só de sal. Se você estiver utilizando uma manteiga com sal, mais o queijo parmesão, aí não precisa colocar nada de sal. Mistura bem. E essa pastinha, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui um pão italiano. Eu cortei ele em fatias, um pão filão. Cortei em fatias e cortei ao meio, porque eu também não quero uma fatia muito comprida, tá? E aí a gente vai começar a passar aqui no pão dos dois lados da fatia. Então nessa primeira a gente vai passar e não tira da ordem, porque a gente vai remontar esse pão depois. Vou deixar aqui. Pego a minha segunda fatia, eu vou passar um pouquinho de um lado, eu vou passar dos dois lados, ó. E vem essa pastinha e passo dos dois lados. Assim fica super, super, super saboroso. Esse pão de alho eu aprendi a fazer quando eu era pequena, era criança, eu nem lembro direito quantos anos eu tinha. E eu lembro que eu me achava muito adulta fazendo essa receita, assim. Porque era algo que eu fazia e que todo mundo gostava. Tipo, os adultos da família, assim, ou os amigos dos meus pais, quando eu fazia, eu gostava. Então eu achava um máximo, assim. Então eu faço desde pequena essa receita, assim. Porque na verdade eu já comprava o pão... pedia, né, para os meus pais, logicamente, comprar o pão já cortado. E aí eu fazia essa mistura de manteiga, alho e pronto. E só isso. Aí depois, com o passar do tempo, eu comecei a colocar queijo, que também fica bem gostoso. Eu gosto dele assim, com bastante manteiga, porque depois a gente vai levar ao forno. E aí no forno, a manteiga vai derreter, o queijo vai derreter, o alho vai assar. E aí ele vai ficar assim... maravilhoso. A casquinha vai ficar mais crocante, tá? Então, ó, vou fazer todo esse processo. Eu vou fazer aqui com metade do pão, porque a outra metade do pão eu vou te mostrar uma outra ideia que a gente tem para servir as coisas. Opa, tombou ali. Então, ó, eu vou terminar de fazer essa metade, vou embrulhar no papel alumínio para depois levar ao forno. O meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus. Por isso que ele tem que ser o primeiro, porque ele vai no forno. Então, ele tem esse tempinho de forno aí que precisa. Vou remontando todo ele aqui. Não vai perdendo a ordem das fatias não, tá? Para depois ele ficar bonito na hora de apresentar. Ó, agora, gente, terminei de passar aqui, tá? Então, ó, papel alumínio. Pega seu pão, coloca aqui no papel alumínio. Vou o quê? Pegar um pouquinho mais dessa manteiga, espalhar aqui por cima. Ai, gente, porque ó, essa manteiga de alho com queijo não quer demais. A gente espalha assim, por cima de tudo, tá? Agora a gente vai embrulhar, levar ao forno, pelo menos uns 20 minutos a 180 graus. Agora a gente vai para a nossa segunda receita. Esse vídeo vai ter várias dicas e várias receitinhas, tá? Eu vou fazer uma entrada, um aperitivo que é muito tradicional da Catalunha. Eu morei um tempo lá em Barcelona e foi lá que eu aprendi a fazer esse pão com tomate. E é muito simples, mas ele é muito saboroso. Então, ó, tomate italiano ou tomate para molho, bem maduro. E a gente vai ralar no ralo grosso. Ó, você vai ralando ele. Se a pele for sobrando, normal, não tem problema. Raspa bem assim, ó, pra ir toda a polpa ralada, tá?
pegar o outro tomate. Tomate ralado, a gente vai acrescentar dente de alho. Aqui eu coloquei um dente de alho para cada 2 tomates, mais ou menos. Também ralado naquele ralador bem fininho, tá? Se você for picar, pica ele bem pequenininho. Pimenta do reino. Sal. E azeite, tá? Para essa receita a gente vai colocar azeite. E a gente vai misturar tudo. Vai virar uma pasta bem temperada. Nossa terceira receita são esses palitinhos de vegetais. Então eu cortei em palitinho, pepino, cenoura, salsão e abobrinha. E eu vou fazer o sour cream, que é aquele creme azedo, que é perfeito para acompanhar esse tipo de vegetal. Aqui eu tenho creme de leite fresco. Vou colocar um pouquinho de sal, suco de limão e vou bater para ele ficar mais consistente. Não é para chegar a virar como se fosse um chantilly, bem firme, mas ele precisa ganhar um pouquinho mais de textura, tá? Então aqui, ó, a gente vai bater para incorporar e ganhar mais textura. Super rápido, então fique esperto para não correr o risco de talhar aí, hein? Ó, já tá ganhando textura. Sour cream, gente, é creme azedo, então o limão tem que estar pronunciado aqui. Não adianta colocar 3 gotinhas de limão não, que não vai ficar legal. Ó, já virou um creminho. Já tá pronto. Você só experimenta para ver se é de um pouquinho mais de sal ou de limão, enfim, né? Fica azedinho. Um pouquinho mais de sal. Já tá pronto. Mais uma dica, mais uma receita. Então, ó, ele já tá pronto, já tá consistente. Reserva na geladeira. E aí agora eu vou trazer mais uma dica, que é um bacon de uma forma que você nunca viu. Aqui, gente, eu tenho bacon defumado fatiado, tá? Então ele já tá fatiado, aquele que a gente já compra pronto. E suco de limão. Então eu vou colocar o suco de limão aqui no bacon. E vou deixar uns minutinhos, assim, pelo menos uns 5 minutinhos. Ele vai trazer mais sabor para esse bacon, trazer essa acidez que vai equilibrar com a gordura. E na hora de servir, eu vou colocar raspinhas de limão. Então, vai colocar o suco de limão e vai deixar uns 5 minutinhos. Gente, o bacon, ele já está defumado, então ele não está cru. Quando ele passa pelo processo de defumação, ele já foi cozido. Você pode tirar da embalagem e comer direto. Aqui, lógico, que a gente está trazendo um saborzinho a mais. Verdura. Queijo a gente serve em temperatura ambiente. Então você precisa tirar o queijo com antecedência e cortar, deixar alguns pedaços. Aqui eu vou começar a montar essa tábua. Essa tábua já é uma tábua de apresentação, tá? Então eu vou colocar o queijo aqui do lado e aí a gente vai cortando alguns pedacinhos. Pode ser meio irregular. Aqui eu tenho provolone, que a gente vai meio que lascando assim, ó. A gente vai lascando o queijo, que ele fica mais bonito do que aquele cortadinho, quadradinho, bonitinho. Ai, fica esquisito alguns queijos, tá? Então assim, fica mais bonito. E eu vou usar também gorgonzola, tá? Gorgonzola eu vou colocar aqui desse lado. E mesma coisa, a gente vai quebrando o queijo. Alguns queijos, né, tem casca e tem recheio. Por exemplo, o queijo brie, né, ele tem aquela casquinha. Tem que ser servido um pedaço junto, não é para descascar o queijo e só servir a parte interna. Faz parte dele isso também, tá? Então, na hora de servir queijo, sempre em temperatura ambiente e completo. Se o queijo tem uma casquinha, a casquinha faz parte. Nosso piquenique já tá pronto. Vou deixar meu drink aqui do lado por enquanto. Aqui, eu finalizei o nosso bacon com raspinhas de limão, tá? E aqui no gorgonzola eu coloquei um mel, que é um mel, tá até ó, no finalzinho do pote já. Que é o mel que eu trouxe da minha viagem quando eu fui pro Egito. E aí eu aproveitei e trouxe esse mel com castanhas. E aí eu tô usando ele pra finalizar com o gorgonzola, que é o salgado do gorgonzola com esse dulçor do mel, combina perfeitamente. E as nossas preparações que a gente fez, o sour cream, pra gente comer com os nossos bastõezinhos de vegetais. Fica muito bom. E o pão com tomate, que aqui tem as fatias de pão, que depois é só a gente pegar assim, ó, e passar um pouquinho dessa pasta de tomate e aproveitar.
É muito bom. Tenho certeza que você vai se surpreender com essa receita aqui. Tá finalizando mais um vídeo. Agora é só o quê? Aproveitar, brindar e aproveitar todas essas maravilhas que eu ensinei pra você. E já sabe, se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhuma novidade, curte e compartilha esse vídeo. Um beijo, até a próxima, que eu vou aqui, ó, aproveitar meu piquenique neste belíssimo pôr do sol. Tchau, até a próxima!